quer falar um pouco sobre essa questão da diferença, porque a gente percebe, até mesmo no nosso meio, muitos casais com extrema dificuldade de relacionamento, de aceitação, dificuldade de aceitar as diferenças, discussões muitas vezes que são até desnecessárias, né? E acaba que essas diferenças vão sendo tão exageradas dentro de um relacionamento que acaba por um divórcio, né? Acaba acontecendo que esse casal não consegue ficar junto mais porque não conseguiu trabalhar essas diferenças, não conseguiram se aceitar e foi tendo todas essas dificuldades e desistiram do relacionamento. E muitos conflitos vão aparecendo e as pessoas acabam por desistir. Isso é muito triste, porque nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças, aprender a ter esses conflitos, né? Que nascem da nossa diferença, do modo de pensar, do modo de olhar uma situação, do modo de viver. E nós sim pensamos de forma diferente na maioria das vezes, né, amor? Quase sempre. Na maioria das vezes a gente pensa de forma diferente. E ao longo dos nossos anos de casamento, a gente teve assim vários embates. A gente não sabia respeitar essa diferença, talvez pela imaturidade, né? Nós casamos muito novos e tivemos embates muito ruins que não precisavam de ter acontecido. Mas estamos evoluindo. A gente tem aprendido todos os dias, né? E melhorado, aprendido a lidar um com o outro, né? Ó, o Luciano ali falando assim, arruma uma mina pra mim. Luciano, vamos arrumar uma prima aí pra você, viu? Gente, e focando mesmo nessa questão dessas diferenças, né? Se você for fazer pesquisas, for olhar dentro de uma livraria, você vai achar assim centenas e centenas de livros, pesquisas, estudos que relatam diferenças entre homens e mulheres, né? Se nós fôssemos conversar aqui com médicos, por exemplo, eles poderiam estar falando das diferenças biológicas, que são assim inúmeras as diferenças, né? Poderíamos chamar aqui psicólogos para poder mostrar as diferenças que tem da forma da mulher pensar, na forma do homem também pensar. E a gente vai percebendo, né, em todos esses estudos que há diferenças que são muito importantes e há duas situações que são assim fundamentais dentro de um relacionamento, que é a questão da fala e das emoções, né? A comunicação e as emoções. E aí a gente estava comentando aqui hoje, né, antes de nós entrarmos ao vivo, né, do quanto é importante essa questão da fala. E eu fui comentar com o Berto, né, de uma pesquisa que eu estava lendo que fala que nós, mulheres, a gente aprende a falar muito mais rapidamente que os meninos, né? Acredito Os mesmo. meninos têm uma dificuldade maior para aprender a falar, para aprender a se comunicar. E ao observar crianças, né, desde bebês, no berçário até, as crianças sempre meninas, né, têm uma facilidade muito grande e desenvolvem a fala com muito mais facilidade que os homens, né? Inclusive eu comentei aqui, né, amor, que não existe mulher gaga, né? Muito raro, né? Difícil de se encontrar, né? Aí ele ficou pensando, nossa, realmente eu nunca vi uma mulher gaga. Só lembrei daquela do Pânico. Porque geralmente a mulher tem essa facilidade muito maior para estar desenvolvendo a fala que os homens, né? E essa comunicação, ela é realmente extremamente importante. Então, precisamos aprender a desenvolver essa comunicação e também desenvolver essa questão emocional. Porque senão entra dentro de um relacionamento desfalcado. Geralmente quem entra desfalcado é o homem, porque ele já entra com essa deficiência aí de não saber se comunicar muito bem e também de não saber lidar com emoções muito bem. E na verdade, gente, o casamento ele é o que? Praticamente lidar com emoções e comunicação o tempo todo, né? DRs e DRs. Muitas, né, amor? E aí, gente, a gente percebendo assim as diferenças entre homens e mulheres, eu vou falar por mim aqui, vou usar assim um exemplo, tá? Geralmente homem precisa de televisão e comida para estar bem, né? Já as mulheres, nós
precisamos de muito mais coisas, nós somos muito mais complexas, né? Bem mais complexas do que os homens. E nós somos sim diferentes mesmo, e temos que aprender a viver essa diferença dentro do casamento, né? Aprender a conversar. E uma dica que eu já dou aqui para os homens que estão de plantão aí, nos ouvindo, que vão ouvir depois também a live. Gente, vocês precisam aprender a conversar. Nós mulheres amamos conversar sobre todos os assuntos. E se você aprender a conversar, você vai estar assim, anos-luz na frente. Vários pontos positivos, né, dentro do seu casamento. Então, aprenda a conversar, aprenda a fazer surpresas, a ser mais românticos, né? E estar mais presente dentro desse relacionamento, né? É claro, gente, que não é uma regra, há exceções para todos os casais. Eu sei de casamentos onde a mulher é mais calada e o homem gosta de conversar mais. Mas são raras exceções, né? A gente vai falar aqui dentro do padrão, né? E deixar um pouquinho essas exceções aí. E uma coisa que eu até quero que o Humberto comente, né? Isso aqui para nós foi que nós éramos extremamente diferentes, né? E com o passar do tempo, ao longo dos anos, a gente foi nos parecendo muito, 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 muito. Então eu vou deixar ele comentar dessa mudança, o tanto que isso foi incrível dentro do nosso casamento. Não, é muito interessante isso, né? Porque a gente começou assim com algumas diferenças muito, mas muito grandes, assim, desde do hábito alimentar, vestuário, forma de pensar, de falar, de expor sentimentos, todas as questões. Eu me lembro que quando a gente casou, algo que ficou assim bem marcado, a gente foi fazer compra e eu era, né, muito objetivo nessas coisas, né? E a Sinara, ela já veio, era cultura dela na casa dela, o passeio no supermercado era um passeio, né? Então, assim, tinha todo um ritual, passar a demora, passar a tarde. E quando a gente foi fazer compra a primeira vez, eu peguei o carrinho e eu comecei a ver o jeito mais lento dela ali, né? Falei, amor, sobe aqui no carrinho aqui. Vamos lá. Aí, sobe aqui. Aí, deixa que eu empurro. Aí eu fui empurrando o carrinho e falei assim, arroz, aqui. Aí ela já não achou muito bom. Na segunda vez a gente fez compra em 15 minutos. Aí isso foi passando e ela foi aceitando isso. Porque era algo que eu não gostava mesmo de passar muito. Feira, hoje, então? Feira, era chamar pra briga. Era chamar pra briga. E hoje não, hoje é diferente. Eu gosto de ir no shopping, eu gosto de ficar andando, eu gosto de sentar, tomar um café, ver o pessoal passar. Acho que foi um final de semana passado, retrasado, eu falei, não tinha nada pra fazer aqui. Eu falei, vamos fazer uma compra ali? Vamos. A gente saiu daqui para fazer compra em Brasília, só para vocês terem uma ideia, né? A gente passou a tarde inteira lá. Então, assim, é só um simples exemplo de como as diferenças, a gente vai se resolvendo com o tempo. E se eu fosse enumerar aqui várias coisas que a gente passou a se parecer, mas foi com o tempo, porque no começo do relacionamento era muito, muito diferente. Uma das questões que mudou... Não, vou deixar isso pra frente. Tá? Continua. Não, essa questão mesmo que ele tá comentando, né? Gente, assim, eu gostava muito de estar em casa, de ficar sozinha. E ele já era mais roeiro, ele gostava muito de sair. Eu gostava muito de estar somente nós dois. E ele não, ele já queria sempre turma. Quando eu falava assim, amor, vamos sair pra comer uma pizza? Aí ele, quem que a gente vai chamar? Eu não quero chamar ninguém, é só nós dois. Aí ele sempre queria estar com alguém, ele sempre queria estar com a turma. E a gente Viagem sempre tinha que ser com turmas. E assim, ele gostava muito de comidas muito gordas e eu gostava mais de comidas caseiras. E a gente começou a perceber que os nossos gostos foram se adaptando de tal maneira que hoje, nessa questão de preferências, nós gostamos das mesmas coisas. Nós gostamos das mesmas comidas, dos mesmos passeios. Nós somos pontuais, né? A gente odeia chegar atrasado nos lugares. A gente não chega atrasado em lugar nenhum. Se chegou atrasado é porque aconteceu alguma coisa.
E assim, nenhum fica enrolando o outro porque anda logo, tá demorando de escolher roupa. Isso aqui em casa não acontece. A gente não tem esse problema. Antigamente, né, eu gostava muito de ler, então eu ficava lendo e ele ficava jogando videogame, né? Hoje nem gostar de videogame ele não gosta mais, raramente ele joga. E a gente foi se adaptando de tal forma que quando a gente foi comentar essa semana, nós vamos conversar sobre diferenças. Eu sentei com ele e falei assim, gente, que dificuldade de falar sobre isso, porque a gente não tem tantas diferenças assim mais. As nossas diferenças hoje é mais na questão do trabalho, que é um tema para uma outra live, mas na questão de gostos, de afinidades, né? A gente realmente gosta das mesmas coisas. São alguns detalhes que acontecem assim, por exemplo, eu gosto de música eletrônica, eu gosto de ouvir muito alto, eu sou muito eclética, acho que eu sou meio maluca mesmo, porque eu gosto desde a música clássica a uma música eletrônica. Ele já não gosta da música eletrônica, incomoda ele, dói a cabeça e tudo. Mas de contrapartida, né, a moça já aprendeu a gostar de orquestra. Já. Ele vai na orquestra comigo, ele gosta já hoje, antes ele não gostava. Um outro exemplo de diferença mas também está melhorando. Eu sempre fui muito ligada às datas comemorativas. É muito importante para mim comemorar essas datas importantes. Para ele já não era, né? Agora você já está melhorando, né, amor? Já está assim, se adaptando mais. Isso, achei que já estava 4 estrelas. Uma diferença aqui que eu tenho certeza que todas as mulheres vão concordar comigo. Gente, eu sei onde está tudo aqui em casa, até de olhos fechados eu encontro. Eu também. Nessa quarentena, então, gente, é brincadeira. O Humberto fica o dia inteiro falando uma palavra: cadê? Ele não acha nada. Ele abre a geladeira, ele não acha as coisas, ele vai no guarda-roupa dele, na gaveta dele, onde estão as coisas dele, ele não acha as coisas dele. Mas eu acho que tem alguém aqui em casa que fica mudando as coisas de lugar. Sim, eu não sei, eu acho que eu não ajudo. Deve ser. É impressionante. E assim, é uma diferença que tem entre os casais. E a maioria passa por isso. Os homens não sabem achar nada e nós sabemos tudo. Se a gente for de olho fechado na geladeira, a gente vai conseguir encontrar tudo que tá lá dentro. E os homens não conseguem. E muitas vezes, o que eu já tenho feito? Olha, eu tô todo mundo concordando comigo, amor. Ó, todo mundo. Normal, mulheres, é desse jeito. Toda casa é assim. Tá vendo? E aí, gente, o que eu comecei a fazer? Ele começava assim a falar, Sinara, amor, cadê não sei o quê? Eu fingia que nem tava ouvindo. Aí eu esperava uns 2 minutos. Nada. Aí ele, nada não, eu já achei. Nada não. Porque eu sei que uma hora ele vai achar. Então eu parei de cair atrás dele toda hora e achando as coisas pra ele. Eu fiquei mais esperto pra achar as coisas. Agora eu sei que ela não vai me ajudar mais, então rapidinho. Eu fico deixando ele se virar um pouco. Gente, é um absurdo uma coisa dessa, né, Silas? Você tá falando absurdo uma coisa dessa. Mas tá melhorando, gente, sabe? E assim, a gente percebe que quanto mais tempo junto, mais a gente se torna parecido. E é tão interessante que se você for observar os casais que já estão há muitos anos juntos, eles começam a se parecer até fisicamente, de tanto que estão juntos e começam a se parecer mais. E nessa questão do gosto é desse jeito. A Adriele tá falando ali, ó, o Ademar é desse jeito, pergunta onde está sem nem procurar direito. Compartilhe da sua dor. Gente, eu vou explicar. Vou explicar o que é isso e acabou o problema. Tá. O homem ele tem a mente acelerada demais. Eu não estou falando que a mulher tem a mente atrasada, presta atenção. Mas o homem, eu acho que é mais adrenalina. Geralmente, dentro de casa, o homem que gosta mais de adrenalina. Então, a mente é muito acelerada. Então, na hora que ele pensa em procurar, ele já perguntou, não procurou direito, aí ele já acha antes mesmo da mulher responder para ele, entendeu? Então, eu acho que o problema é esse. Tá bom, gente. Como eu ia falar... Não, deixa eu só abrir um parênteses, que agora é sério. Mas é tão interessante porque essa questão da adaptação, ela bate de frente com a cultura que o homem traz para dentro do casamento e que a mulher traz para dentro do casamento também. E essa adaptação, ela requer a questão de abrir mão de um pouco dessa cultura, né? Quando a gente casou, eu lembro até hoje. Meu pai, assim, sempre foi muito mal acostumado pela minha mãe.
foi algo que ele trouxe dentro do casamento, que ele cultivou e minha mãe alimentou isso. Então meu pai, eu nunca vi meu pai colocar comida para ele no prato. Eu acho isso um absurdo. Mas minha mãe cuida dele assim, e já vamos fazer 50 e tantos anos de casado, eles são felizes assim. Então, mas quando eu casei com a Sinara, eu entrei para dentro do chuveiro e fui tomar banho. É outra coisa que ele não faz, é pegar a toalha. E nem não pega nada. Aí eu fui tomar banho e gritei, amor, minha toalha. Igualzinho meu pai fazia. Minha toalha. Ela, o quê? Peraí, vou pegar as toalhas pra você aqui, mas ela pegou pra mim não sair molhada e molhar o chão. Enxuga aí, vem aqui que eu vou fazer um tour com você pelo apartamento. Aí eu falei assim, o que é isso? Ela pegou, foi, falou assim, olha, aqui é o guarda-roupa, aqui estão as toalhas, aqui estão as cuecas, aqui. Mostrei tudo. Não sou sua mãe, não vem com essas coisas pra cima de mim. Eu falei, e agora? E agora? Voltar pra casa da mãe? Não me avisou isso no namoro, que não ia ter isso. Foi enganado. Eu falei assim, passaram a perna em mim. Aí eu falei assim, não, mas peraí, eu amo demais essa loirinha, né? Então eu vou ter que aprender a pegar a toalha, eu vou ter que me virar aqui. Então assim, abri mão da cultura que eu trouxe para dentro do casamento e foi, eu acho que das adaptações mais rápidas do casamento foi essa. Então assim, para você mulher, para você homem que está assistindo a live e ou está passando ou vai passar por esse período, se você ama, você vai ceder. E quanto mais rápido você ceder e se adaptar de uma forma que um alimente o amor do outro, melhor. Vocês vão aproveitar mais e mais e muito mais. Então hoje, se eu pudesse voltar atrás, algumas coisas que eu vi ao longo do tempo, é claro, que para Sinara era muito importante e eu fui negligente, eu fui segurando, eu fiquei com o coração endurecido e não, isso aí eu não vou ceder, isso eu não vou ceder, até que eu cedi. Nossa, mas eu tinha cedido muito mais rápido, mas muito mais rápido. Porque quanto mais você tem esse bloqueio, mais tempo você vai perder. O tempo não se toma de volta. Hein? Verdade. E casamento não é uma competição, né? A gente tem falado isso aqui em todas as lives, né? Todo casal precisa entender isso. Vocês não estão dentro de uma competição, vocês estão no mesmo time, né? Vocês são um. Então não tem que ficar competindo para ver supostamente quem vai ganhar o quê. Isso não existe dentro de um relacionamento. E se você tá num relacionamento onde tem esse tipo de pensamento, de competir quem vai ganhar, tá errado. Seu casamento tá à beira do fracasso. Não pode pensar dessa forma. É preciso sim aprender a ceder, né? E os dois, não só um. No início do casamento eu cedia muito mais. Hoje a gente tá bem equiparado. Nessa questão de ceder, ele também sabe ceder as coisas, também sabe abrir mão das coisas e tem que ser dessa forma, né? Uma diferença importante que eu queria comentar com vocês, que eu acho assim interessante mais, e quem tá aí ouvindo acho que vai concordar comigo. Eu vou pegar exemplo daqui de dentro de casa. Quando eu estou chateada e eu fico quieta no meu canto, calada, né? Ou se eu chego em casa e estou mais retraída, ou se o Humberto chega no escritório e ele vê que eu estou chateada, o que está dentro do meu coração, né? Vamos abrir aqui, né, amor? Eu quero que ele se importe, eu quero que ele chegue e pergunte, amor, o que foi? Você não tá legal, você tá com a cara diferente e tudo. Mas não quero que ele pergunte só uma vez, eu quero que ele pergunte até eu falar. Nós somos assim. Porque se ele chega em mim, gente, como já aconteceu outras vezes, e ele pergunta, você tá bem? Você não tá com a cara legal, não. Eu falo, não é nada não. E ele sai, na minha cabeça tá o quê? Poxa vida, ele não tá se importando. Ele tá vendo que eu tô chateada, ele tá vendo que meus olhos estão vermelhos, ele percebeu que eu chorei. E ele não insistiu pra eu falar, então quer dizer que ele não se importou com o meu problema. E várias vezes isso aconteceu e piorou, a ponto de eu chegar neles, cara, você tá doido, você tá vendo que eu chorei, você nem se importou. O problema passou a ser meu.
Passou a ser eu. É verdade, transferiu o problema pra ele. Então fica ligado aí. E você vê tanto que é diferente essa questão do comportamento, que o homem já é o contrário. Gente, se você tá me ouvindo aí, me fala se na sua casa é assim. Humberto, às vezes, que acontece dele chegar em casa chateado, ele já passa direto pro banheiro tomar banho e fica calado na dele. Eu espero um pouco, ele não aparece, eu vou lá e... A moça tá bem? Tô. Você não tá com a cara legal não, aconteceu alguma coisa? Ele, não. Moça, não tá bem, aconteceu alguma coisa? Não. Você quer falar alguma coisa? Não. Gente, e aí só vai ter duas opções. Ou eu vou continuar insistindo até ele apelar comigo, ou então eu desisto e saio de perto. Porque ele não quer falar o que tá acontecendo. Ele é o contrário. Dica, mulher, pergunte 2 vezes no máximo. No máximo e vaza. No máximo. No mais, dá um tempinho que... Hoje eu já aprendi, eu não insisto mais. Se ele falar não é nada não, eu saio de perto. Se for alguma coisa mesmo, passado algumas horas, ele vai vir atrás. Ah, sabe o que aconteceu? Aí ele vem e conta. Então, assim, é muito diferente, porque pra mim, o insistir na pergunta é uma demonstração de que tá se importando. E pra ele, se eu insisto na pergunta, eu vou estar dando a impressão de ser chata, né? Pegajosa, insistente, incomodando, eu vou estar trazendo aquele incômodo pra ele. Ele não quer conversar naquele momento. É porque, na verdade, na maioria das vezes, o homem ele traz consigo uma carga de responsabilidade. Gente, tem algumas coisas que eu vou falar que para muita gente hoje, ainda mais no tempo que a gente está vendo, vai soar como machismo, como não é essa a questão. Eu sei que dentro do casamento, relacionamento hoje está muito equilibrado as responsabilidades, mas ainda na mente do homem ele é por si mais responsável pela casa, pela família, pela parte financeira, enfim, todas as situações. Essa carga emocional, às vezes, a gente não quer compartilhar. Por quê? Porque a gente entende que eu que tenho que passar por isso, eu que tenho que resolver, eu que tenho que prover a solução. Talvez não seja a forma mais certa de lidar com isso, também acho que não seja, mas é assim na maioria dos casos. E se você não entender isso, se você levar para o lado de que talvez o homem não esteja sendo sincero com você, aberto com você, não esteja jogando limpo e etc, então vocês vão ter muitos problemas. Muitas vezes você quer só proteger, né, amor? Isso, e outra, às vezes a gente já tem até a solução daquele problema, mas não deu para executar naquele dia, então a gente fica remoendo, fica lidando com aqueles pensamentos. Então a gente precisa desse tempo sozinho para lidar com isso e talvez a gente vai e compartilhe aquilo que a gente quer da forma mais suave e tudo. Então, se isso acontece com você ou for acontecer com você, entenda dessa forma. É a melhor solução. Muitas vezes é proteção, né? Isso. E até mesmo pegando um gancho aí, né, nessa questão de vocês gostarem de ficar mais calados, né, quando tá com algum problema, alguma coisa, eu quero deixar uma dica para os homens que estão aqui. Meu irmão, se a sua mulher ficar calada, pode preocupar. Porque casamento sadio é quando a mulher tá falando muito. Quando a mulher tá reclamando, que ela tá lá implicando, ela tá falando, ela tá se preocupando, ela tá querendo puxar a sua língua pra você falar, você... Querendo resolver os problemas. Dá graças a Deus, tá tudo certo, tudo certo. Mulher falando muito, tá tudo certo. Agora, se essa mulher ficar calada, se ela parar de perguntar, se ela parar de se preocupar, se ela parar de se importar, é porque esse casamento já foi pro ralo. Ela já desistiu desse casamento. Então, quando a mulher silencia, é sinal que ela já desistiu. Eu tô falando muito, né, amor? Graças a Deus. Mas teve um tempo que ela parou. Teve. Porque teve um tempo que eu quase desisti. Como diz o outro, foi no beiço da pomba. Ai, eu voltei a falar muito, né, amor? Voltou. Gente, agora um ponto também que a gente queria comentar com vocês é sobre essa questão do perfil comportamental, né? Que eu acho assim, eu achei fantástico. A gente não tinha esse conhecimento, né?
E quando nós fizemos um curso de inteligência emocional, para nós assim foi um divisor de águas. E aí eu comprei muitos livros, né, sobre o assunto pra gente ler, pra gente estudar, tentar se entender, né? E foi assim muito, muito bom, porque eu comecei a entender o Humberto de uma forma melhor e ele também me entender de uma forma melhor. É claro, gente, que quando você entende de perfil comportamental, isso não te dá o direito de ser omisso, de se acovardar naquele problema, não é bem um problema, naquele perfil que você tem, mas é você buscar ser uma pessoa melhor todos os dias, porque senão nós poderíamos nos conformar. Ah, eu nasci assim, né, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim? Não, a gente tem que cada dia tentar ser uma pessoa melhor. Por que é importante o casal saber qual é o seu perfil, qual é o seu temperamento? Porque você vai aprender a respeitar melhor a diferença do outro e você vai conseguir trabalhar aquilo que tem trago prejuízo para o seu relacionamento. E isso foi muito bom para nós. E aí nesse curso a gente aprendeu sobre os 4 perfis, que é o dominante, o influente, o conforme e o estável. Gente, sem saber o que era cada um desses perfis, só de falar o nome dos 4, eu já sabia qual que era o do Humberto. Foi assim, incrível. Nossa, já sei, o do Humberto é dominante. Predominantemente. Predominantemente ele é dominante, porque nós podemos ter os 4 perfis, só que sempre um vai sobressair aos outros. E pra mim foi na hora, não, poxa vida, o Humberto é dominante mesmo. Porque o Humberto, ele é muito direto, ele é muito ousado, ele é muito corajoso, ele é sarcástico, muito mandão, ele nasceu para ser chefe, ele adora mandar, né? Culpa do meu pai. Ele gosta muito de desafios, ele gosta muito de adrenalina, e aí eu comecei a perceber, nossa, o Humberto, ele é esse dominante. E aí, gente, de contrapartida, o meu perfil é o estável, né, amor? Fala de mim, amor. Estável, gente, que eu sou? Muito estável, não gosta de arriscar, é séria, concentrada, gosta daquilo tudo anotadinho, tudo dela é no diário, é na ponta da agenda. caneta, tudo muito bem trabalhado, explicado, combinado, fugiu da risca, problema. Eu gosto muito mesmo da estabilidade. Segurança. Muito de estar segura, muito dessa estabilidade. Eu gosto, até hoje, desde pequena, eu uso agenda, eu anoto tudo que acontece, eu anoto pra onde meu dinheiro foi. Essa semana eu peguei o diário dela e fui ler. Não aguentei não, diário de 13 anos. 13? Dos 13 pra frente, quando eu tinha 13 anos de idade. 13 anos. Eu vou contar um negócio pra vocês rapidinho. No aniversário de 15 anos dela, a gente já tinha namorado um tempo, terminou, aí ela começou a namorar com um amigo meu, e eu comecei a namorar com a prima dela, tá na live aí, a prima dela. Oi, Juju! Ai, meu Deus! Só que esse amigo meu tinha eu não gosto, não vou nem falar nesse assunto. Deixa quieto. Mas ele chegou e falou assim, o que eu dou pra Sinara? Eu falei, cara, dá um buquê de rosa vermelho, muito bonito, assim, mulher gosta demais de buquê. Eu falei assim, mas vai ficar gravado no YouTube. Não tem problema, ele assiste, depois vai ficar sabendo. Você mentiu no diário, eu vou falar aqui. Aí ele falou assim, não, eu vou comprar, mas e aí? Como é que eu entrego? Eu morri de medo do pai dela, né? Eu falei, não, deixa que eu entregue pra você. Aí peguei o buquê e fui lá entregar pra ela. Cheguei, Sinara, parabéns, feliz aniversário. Aí ela entrou em choque, foi 2 dias, terminou com o rapaz, a gente começou a namorar um pouquinho depois. Mas aí a questão volta para as anotações. Aí ela pegou e anotou no diário, meu aniversário de 15 anos, foi lindo, as mães me deu os parabéns, blá, 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 blá. O Adiel me deu um buquê muito lindo, falei nome, hein? Volta a live. Me deu um buquê muito bonito e o homem da floricultura entregou. Falei, Sinara, peguei uma mentira sua em 25 anos junto. Foi a primeira vez que ele me fez pecar. Eu falei, peguei uma mentira sua a primeira vez, não acredito. Homem agora explica, não, eu não podia escrever no diário a história verdadeira. Porque eu tinha medo do meu ex-namoradinho ver isso, ficar muito chateada. E eu ia perder o namorado e ele ia perder o amigo, né? Amor, vamos voltar pro negócio? Vamos. Deixa essa parte pra lá. Gente, então vamos voltar pra essa questão das diferenças, né? Acho que vai ser melhor.
Então, gente, foi assim, estudando sobre essa questão da inteligência emocional, foi quando a gente começou a aprender de fato a discordar com respeito, né? Entender um ao outro. E isso foi tão bom que a minha dica para você é que você comece a se importar muito mais hoje com essa questão da inteligência emocional. Porque quando a gente começou a se importar com essa situação, trouxe proteção demais para o nosso casamento. A gente hoje se sente muito mais protegido, as brigas diminuíram demais, os desentendimentos diminuíram e hoje a gente vive muito melhor. Não tem aquela questão mais de desperdiçar tempo, de ficar 2, 3 dias emburrado, como já aconteceu várias vezes, de ficar 3 dias sem conversar dentro de casa. Pensa que tortura para mim? Tanto que eu gosto de falar e eu tinha que ficar 3 dias sem conversar, era terrível. E assim, uma dica importante que eu deixo também com vocês aqui hoje é para que vocês não se critiquem. Não critique a diferença um do outro, né? Esse excesso de crítica, ele é um sinal de que o casamento está doente. E eu percebo em muitas pessoas casamentos adoecidos, porque o tempo todo um criticando o outro, falando palavras negativas, denegrindo a imagem um do outro. Isso não pode acontecer. Porque o que a gente costuma ver muito, né? Às vezes a pessoa tem um perfil mais dominante, influente, e ele quer impor aquele ritmo sobre a outra pessoa. E eu fiz muito isso com a Sinara, né? Então eu queria ensiná-la, eu queria que de certa forma ela agisse como eu em várias coisas. Até falei isso um pouco na live passada. Mas há casais que o caso é mais sério, porque é uma imposição muito mais rígida, muito mais bruta. Eu já escutei esposo falando para a esposa que, olha, eu vou te adestrar, eu vou te disciplinar. E isso fere a alma da pessoa. Isso causa danos irreversíveis. E não é por aí. Não é por aí. Quando a gente começou a estudar muito essa questão, né, de perfis comportamentais, eu entendi que eu estava sendo muito omisso e negligente, porque como o meu perfil ele é dominante e influente, eu não tenho dificuldade nenhuma de chegar diante de um auditório e falar, como já fiz várias vezes, de tomar conta de grupos de vendedores, como eu já fiz várias vezes, de administrar empresas, como eu fiz, de lidar com problemas dos mais variados possíveis e imagináveis, como um tempo que eu fui síndico do meu condomínio, eu lidei desde de problemas conjugais, tudo dentro de um condomínio. Mas quando chegava no meu casamento, por trazer aquela bagagem de omissão, de pouco diálogo, de um hábito que veio talvez desde a adolescência na questão de diálogo com o sexo oposto, né? Porque a gente tem muita facilidade de conversar homem com homem e tal, mas quando a gente vai na conquista foi muito fácil para mim dialogar, mas nos embates eu preferia ficar em silêncio. Então eu vi que eu estava sendo muito omisso nessa questão. Eu falei, poxa, eu tenho que mudar isso. Aí eu lembro que quando eu entendi, a primeira discussão, a primeira briga que a gente teve, eu falei, vou fazer algo diferente que eu nunca fiz. Aí eu comecei a agir. Sinara, deixa eu expor para você o meu sentimento. É assim. E a Sinara travou. Assustei. Eu não era acostumada a escutar o homem falar. Ela travou. Assustei. Aí eu já olhei e falei assim, gente, ela travou. Tô ganhando o negócio aqui. Aí comecei, e expus, e falei, e argumentei. Falei, você não vai falar nada não. Sufocou. Aí eu fiz igual ela fazia, você não vai falar nada? Fala. Aí ela falava, eu retrucava e rebatia. A competição, né? Aí era réplica, tá. Aí por fim ela, na hora, ela falou assim, você está certo. Eu falei, cara, depois de tantos anos de casado, por que eu não fiz isso antes? Porque o máximo que eu conseguia dela era o seguinte, não, tudo bem, mas não é bem assim. E saía, mas ela nunca assumia um erro, uma responsabilidade. Mas você do nunca começo dava certo. É verdade. Do
começo da discussão e tal. Então esse dia que eu comecei a expor e eu debati, expus meu ponto de vista e argumentei e tal, aí foi um divisor de águas pra gente. Então assim, você homem, e eu tô sendo mais direto pros homens, que é a dificuldade maior sempre recai sobre os homens, né? Tem muita mulher que é o oposto. Se você tá passando por esse tipo de problema, muda o jogo, muda a estratégia, porque senão você vai perder o jogo. A questão é que muitas vezes o homem tem muita preguiça, né, de pensar, de estudar, de ler. E essa preguiça durante esse tempo acaba trazendo muitos prejuízos para o relacionamento. Gente, assim, de tudo que nós vamos falar para vocês durante esses dias dessas lives, a fundamental que eu falo é investe em inteligência emocional. Leia muitos livros, porque isso vai contribuir demais. No nosso casamento mesmo, virou a chave quando Humberto leu um livro, aquele do cavaleiro, como é que ele chama? A armadura do cavaleiro. Larissa, ajuda aí. Cadê, Larissa? Me ajuda o nome. Quando Humberto leu esse livro, ele virou a chave de uma maneira tão impressionante que eu falei, meu Deus, como que um livrinho tão pequenininho pode trazer tanta mudança na vida de uma pessoa? Então, assim, leia muito, sabe? Não passe os dias todos só assistindo filme, jogando videogame. Cavaleiro Preso na Armadura. Cavaleiro Preso na Armadura. Gente, leiam esse livro. Esse livro, assim, ele é fantástico. Trouxe, assim, foi incrível. Eu não tenho palavras para poder explicar. E isso trouxe muita mudança para nós. Então, quando você começa a investir na inteligência emocional, isso vai trazer tantos benefícios para o seu relacionamento, tantos benefícios. Então, assim, não desiste do seu casamento, não. Investe nele. Às vezes as pessoas querem estar casadas, mas não querem investir no relacionamento. E, poxa vida, você tem que investir na sua vida profissional. Se você quer se sair bem, você tem que estudar muito, fazer pós-graduação, fazer vários cursos, falar inglês e tal. Por que não investir no casamento? Fazer cursos, estudar, ler livros, assistir vídeos importantes que vão contribuir com o seu relacionamento, você também precisa investir nessa parte. E na verdade, gente, é a principal. Seu casamento tem que ser prioridade na sua vida. E um ponto importante, antes da gente estar finalizando aqui, que já tem 40 minutos, né? Uma pessoa perguntou para nós hoje naquelas caixinhas que eu abri no Instagram. E eu achei importante comentar isso aqui com vocês. Sobre as diferenças e as incompatibilidades, né? A pergunta dela foi assim: como saber, né, que essa diferença se tornou uma incompatibilidade? Gente, o que eu penso sobre isso? Diferença é uma coisa, incompatibilidade é outra. E para vocês entenderem essa diferenciação, eu vou dar exemplos. Então, o que é a diferença? Vamos supor aqui, tá? Eu gosto de pizza. Eu quero comer pizza hoje. Mas Humberto, ele quer comer um hambúrguer. Isso é uma diferença. Eu gosto de pizza, ele gosta de hambúrguer. Eu não gosto de pizza, um exemplo. Como que a gente pode resolver essa diferença dentro do casamento? Eu vou ligar ali, eu vou mandar trazer uma pizza pra mim e um hambúrguer pra ele. Isso é uma diferença, tem uma solução, resolvemos ela, né? Vamos falar uma outra diferença. A gente vai viajar, vamos passar uma semana em Caldas Novas. Eu gosto de água quente, mas Humberto gosta de água fria. E aí ele, não, vamos fazer assim, nesse final de semana nós vamos para Caldas Novas. Aí eu vou pro Rio de Janeiro. Para. E aí no mês que vem a gente vai para Pirinópolis, que tem água fria. Você entendeu? São diferenças que são possíveis trazer uma solução. Você não precisa abandonar seu casamento, desistir da pessoa que você gosta por causa dessas diferenças que é possível ser solucionadas, né? Mas aí vem as incompatibilidades. Eu vou dar 2 exemplos de incompatibilidade. Eu quero casar e eu quero ter 3 filhos. Mas o meu namorado odeia criança, tem pavor a criança. Ele não quer. Ele não quer ter filhos em hipótese alguma. Isso é uma grande incompatibilidade. Como que esse casamento vai durar, vai ser feliz esse relacionamento, se pra mim é extremamente importante ter 3 filhos e ele tem pavor a criança? Não vai funcionar. Isso é uma grande incompatibilidade.
Um outro exemplo de incompatibilidade que acontece muito. Eu quero ser uma grande empresária, eu tenho muitos objetivos, eu tenho muitos sonhos, eu sou extremamente ousada, ambiciosa, né? E eu quero viajar pelo mundo, eu quero abrir franquias no mundo inteiro e o meu foco é o trabalho. E o meu namorado, né, ou o meu marido, qual que é o objetivo dele? Ele quer uma casinha de campo, com uma vaquinha leiteira, e ele quer ficar ali tranquilamente pelo resto da vida dele, curtindo aquela paz, aquela solitude, né? Aquela vibe. Ele quer aquilo, é o que ele quer. Como que esse casamento vai funcionar? Se eu quero o mundo todo e ele quer ficar ali no cantinho dele. Eu não estou errada e ele também não está errado, mas nós somos incompatíveis. Então esse casamento não vai funcionar. Então é nesse momento que você que está namorando precisa pensar. Peraí, os gostos dele, as preferências dele, os sonhos, os projetos de vida são compatíveis com os meus? Porque se não for, não vai funcionar. Vou dar um exemplo nosso de quando a gente a gente estava namorando, ainda nós conversamos sobre isso. Para nós é extremamente importante nós estarmos juntos todos os dias. Eu odeio sentir saudade, ele também, a gente não gosta de estar longe um do outro. E quando a gente namorava, a gente já conversou sobre isso, né? Olha, quando a gente casar, em hipótese alguma, nós vamos arrumar empregos que vão viajar. Nem eu vou viajar sem ele, nem ele vai viajar sem mim. A gente não concebia essa situação. Uma viagem que eu fiz a trabalho, eu adiantei minha viagem. Uma única vez ele foi viajar, ele foi para o Maranhão e para Belém, numa possibilidade de abrir uma loja lá. E ele comprou a passagem aérea de ida e volta, uma semana, né, amor? Foi eu e o meu irmão, William. Ele e o irmão dele, com 3 dias. Não, era 10 dias, a gente voltou com 4. Foi isso. 4 dias. Ele desistiu da passagem dele, perdeu a passagem de volta, comprou uma passagem antecipada e voltou para casa. A gente até assustou, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Porque era para ter ficado 10 dias, ficou 4. Ele não conseguiu ficar longe, nem por 4 dias. Então, assim, é nosso isso. Não estou falando que aqueles casais que viajam muito estão errados, em hipótese alguma. Vocês são compatíveis nisso, né? E eu e o Humberto é compatível em estar junto o tempo inteiro. E para nós, quanto mais perto a gente tá um do outro, melhor o nosso casamento fica. Gente, eu ouvi inúmeros relatos de casais com extremos problemas porque estão dentro de casa na quarentena. Para nós, é um presente. A gente gosta de estar em casa, a gente gosta de ficar junto o tempo todo. E quanto mais a gente fica junto, menos a gente briga. Se a gente começa a ficar muito tempo longe, a gente começa a brigar muito. Tá? Não é regra, cada casal tem a sua forma. Eu acho que com esses exemplos deu para poder explicar bem o que é a diferença em compatibilidade, né, amor? Eu acho que sim. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, só... Eu queria dar um exemplo aqui. Essa semana, a senhora pegou algumas cartas de quando a gente namorava. Isso eu tô falando de coisa de 25 anos atrás, 27 anos atrás. Foi mostrar pra Ana Júlia, né, pra nossa filha, e ela lendo aquelas cartas e tudo, e ela se emocionou. E ela falou pra mãe dela, né, falou assim, nossa mãe, será que eu vou ter oportunidade de viver, assim... Uma história de amor. Uma história dessa, né? Eu falei, claro que vai, só depende de você, né? E a gente vê hoje quantos casais que estão deixando para trás e jogando fora uma história, casais que vêm de namoro de adolescência, da sua juventude, de muitos anos, às vezes por causa de uma diferença que não soube lidar com essa diferença, ou por causa de uma incompatibilidade que não foi identificada antes, mas que também não foi tratada, porque às vezes você está casado hoje com um problema de incompatibilidade. E esse problema é grave, porque ele gera ferida, gera trauma, gera angústia, gera tristeza. Então ele precisa ser tratado, ele precisa ser exposto e resolvido, né? Da melhor forma possível. Eu não vou entrar no mérito porque o tempo nosso já está estourado.
Mas a gente está vendo muito isso acontecer. Esses casamentos empurrá-lo, história de vidas, histórias de união, de famílias, que é algo que a gente vai falar, eu acho que na próxima live, né? Hoje fica difícil para mim, por exemplo, separar da Sinara, porque a família dela é a minha família e eu não abro mão. Por mais boa que seja, entendeu? Eu não abro mão e ela também não, entendeu? Então, vamos aprender a lidar com as diferenças. Sim. E vamos resolver essas incompatibilidades. E para você que está namorando, tem que resolver, principalmente a questão de incompatibilidade, antes de casar. E o namoro é para isso, né? Para você ver se tem compatibilidade ou não, né? Pra isso. Percebeu que não tem, termina logo e bola para frente, né, gente? Não vamos evitar sofrimento. O nome do canal do YouTube, se você perguntar. Humberto e Sinara Antonelli, tá? Isso. Gente, para finalizar o assunto com vocês, né, sobre essas diferenças, eu quero falar algo assim. Casamento, gente, ele é como um negócio lucrativo. Como que é um negócio que é bom? Um negócio bom, ele tem que ser bom para as duas partes, né? É igual um contrato. Quando a gente vai estudar sobre o direito contratual, a gente vê que o contrato, ele só é bom quando ele atende as duas partes. Se um contrato, ele está preferindo um, né? Ele acaba tendo cláusulas que são unilaterais, cláusulas que vão acabar gerando ali a rescisão desse contrato. Ele então, não tem. Ele acaba tendo cláusulas lá, até dentro do direito a gente fala das cláusulas leoninas, né? Que são cláusulas que são assim, não vai funcionar dentro de um casamento, gente. Então, você tem que ver o casamento dessa forma. O casamento ele tem que ser um negócio lucrativo, tem que ser bom para os dois. Bom para os dois lados, né? Se é sempre um que abre mão, se é sempre só um que cede, essa relação ela vai ficar desigual. E isso não vai funcionar. Isso vai trazer infelicidade ao longo do tempo. Por alguns meses, alguns anos, dependendo da resiliência da pessoa, ela até vai suportando. Mas vai chegar um momento que essas diferenças, né? Elas vão se tornando insuportáveis e ela vai trazendo muita dor, muita infelicidade ao longo do tempo. Esse relacionamento, gente, tem que ser satisfatório para os dois. Os dois precisam estar felizes. Os dois precisam estar lucrando com esse relacionamento, sabe? Os dois têm que estar se amando, têm que estar bem e têm que estar mais felizes juntos. É isso que você tem que perceber. É lógico que eu tenho os meus momentos, né, de sair com as minhas amigas, assim como o Humberto também tem os momentos dele de jogar bola e tudo. Eu já viajei sozinha quando precisou, mas assim, não gosto, porque é melhor estar com ele. Eu sou muito mais feliz quando eu estou ao lado dele. E ele também é muito mais feliz quando está comigo. Embora a gente respeite esse tempo, né, de sair com as amigas, com os amigos, de ter os nossos momentos também sozinhos, mas quando a gente tá junto é muito melhor, né, amor? Muito melhor. Muito melhor. E, gente, toda live a gente faz uma enquete aqui com vocês para escolher o próximo tema, né? Dessa vez a gente já veio com o tema escolhido. A gente quer muito conversar com vocês sobre relacionamento familiar dentro desse casamento. O relacionamento com a sogra, com o sogro, com os cunhados, com a família. A gente tem recebido, desde que nós começamos a fazer essas lives, vários depoimentos, perguntas, né, relatos de problemas relacionados à família. Eu não gosto da sogra, eu não consigo lidar com o meu cunhado, ou o meu sogro é intransigente, sempre esse tipo de reclamação. Então, na próxima semana, a gente vai querer conversar com vocês sobre esse assunto. E a gente tem um bocado de coisa para falar sobre isso. Eu acho que vai ser muito bacana, vai ser proveitoso para todo mundo, tá bom? Quero deixar meu abraço para todos, agradecer todos que estão aqui, tá bom? Muito obrigada, a gente está muito feliz com o resultado dessas lives, muito feliz mesmo. Lembrando que vai estar salvo no Instagram por 24 horas e depois lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Beijão pra todos. Pessoal, beijão também, valeu demais. Não tem nenhuma perguntinha daquelas que deixa a gente... deixa a gente de maus lençóis? Não sei quando a gente vai despedindo aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, dá um minutinho aí, tá bom?
Mas... 1 minuto pra fazer a pergunta, antes de encerrar. 1 minuto. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Beijo, Joyce. Abraço pra todos, gente. Dá um abraço. Ó, Adriele, essa próxima live vai render. Adriele, tá vai, bom, Adriele, vai render. Quem já quiser ir mandando algumas perguntas aí sobre essa próxima live, a gente vai preparar um material bem legal pra vocês, hein? Qual a maior diferença entre vocês? Essa maior diferença nossa, Bárbara, vai ser tema de uma live específica. Vai ser sobre trabalho. Trabalho. É a nossa maior diferença, nossos pensamentos com relação ao trabalho. E a gente vai fazer uma live sobre isso. Até quero convidar um casal para participar com a gente dessa live, que vai ser bem legal, que vai mostrar 2 pontos bem importantes. Um casal que só conseguiu prosperar depois que trabalhou junto, né? E do outro lado, nós dois que pensam bem diferente um do outro até hoje. Vai Mas ser por muito que bom. que é a maior diferença? Porque gerou muita briga. Muita. Mas muita briga. Hoje melhorou, né? Demais. No começo do casamento, ela não queria que eu fosse empreendedor de forma alguma. Carteira assinada, E depois que deu certo, como eu queria colocar ela dentro do meu processo e, gente, foi só problema. Mas ele me ensinou tanto, gente. Não, vamos deixar pra próxima. Deixa lá. Deixa pra próxima. Beijo. 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 Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. 7 anos.